O que faz você entender que o trigger point, a tensão muscular, é a causa da dor do paciente? E aí, se você quer saber construir o raciocínio clínico de expert em ATM, você tem que entender que é super importante você ter a função muscular clara na sua cabeça. Dentro do sistema estomatognático, nós temos os músculos de abertura e fechamento da boca. E esses músculos de abertura e fechamento da boca estão relacionados com as principais funções: fonação, mastigação, né, deglutição também. E dentro desse processo, quando você não tem clareza sobre a função dos músculos, você começa a errar e a confundir os diagnósticos e errar no tratamento do seu paciente com ATM. E para que você tenha a construção do raciocínio clínico de um expert, entenda, o músculo ele é um efetor. Por ser um efetor, ele executa uma ação, ele executa uma necessidade do corpo. E a partir daí, você precisa entender que a necessidade do corpo existe e precisa ser controlada. E não vai ser controlada inibindo quem está executando uma função. Vai ser controlada inibindo quem está mandando, conduzindo esses músculos para realizarem uma função. E partindo desse princípio, existe uma confusão. Né? O que significa o trigger point? O trigger point significa nada mais, nada menos que a estrutura musculoesquelética sobrecarregada do ponto de vista neurofisiológico para executar a sua função. E dessa forma, é muito mais fácil eliminar a dor do seu paciente de ATM vinculada ao trigger point quando você tem, de forma correta, o diagnóstico dessa disfunção neurofisiológica. E eu tive vários já relatos de alunos meus que trazem: Randy, eu achava muito difícil, né, entender isso, compreender isso. E mesmo online, eles abriram a cabeça e entenderam que o fato não é você ter técnicas e realizar abordagem com a melhor técnica, a técnica mais moderna. Não. É você entender o porquê existe esse trigger point. O que faz com esse trigger point esteja presente. E nessa presença do trigger point, você precisa trazer para você que atendimentos convencionais, tradicionais, estão focados no sintoma, estão focados na tensão muscular. E é exatamente aí que você peca, que você fica preso. Você fica preso no entendimento daquele processo básico. Você fica preso daquela lógica da faculdade, do ensino tradicional, que coloca você para atender e ter resultado com seu paciente tratando o trigger point localmente. E aí, quando você começa a aprender a raciocinar, a construir o raciocínio clínico, entender a função verdadeira dos músculos, você passa a errar menos. Entender que a construção, o surgimento do trigger point, ele tem um fator neurofisiológico associado, seja por excitação trigeminal, seja por excitação dos ramos cervicais, seja por excitação de ramos do facial, quem quer que seja que possa ter o seu nervo afetado e alterando a função dos músculos dentro do sistema estomatognático, vai afetar a disfunção de ATM e esse trigger point, seu tônus elevado, também vai gerar dor referida, tá? E dentro desse processo, você precisa entender o que significa, qual a razão desse trigger point, tá? E acredite, é possível você entender quando você tem o conhecimento que
faz com que o corpo do paciente, a anatomia do paciente, esteja clara na sua cabeça, tá? Esteja clara. Por exemplo, o masseter. Você quer eliminar a dor do paciente com trigger point em masseter, como foi o caso do paciente que eu recebi. Você tem que entender, primeiro, a função muscular. Qual é a função do masseter? Concentricamente, fechar, fazer a oclusão da boca, tá? E abrir de forma excêntrica, também freando o movimento. E quem inerva essa estrutura? Ramo mandibular do nervo trigêmeo. Mas quais estruturas também podem determinar o tônus dessa musculatura? O arco zigomático e o ângulo da mandíbula. Então, se eu tenho alteração a nível neurofisiológico, a nível de origem e inserção e a nível de função em excesso, eu posso ter possibilidades para a causa do trigger point. E não é porque ele está tenso que a causa sempre vai ser a tensão dele, não. Uma dessas três pode estar relacionadas com o problema. E é possível você ter mais resultados quando você entende essa base, esse raciocínio clínico.